Quem controla de fato o Brasil? Se você jogar isso no Google e fizer uma breve pesquisa, dê uma olhada no que ele diz. No Brasil, constitucionalmente, o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos e mecanismos democráticos. O sistema é presidencialista, com Luiz Inácio Lula da Silva como chefe de Estado e governo. O país funciona com 3 poderes harmônicos e independentes: executivo, legislativo e judiciário. A estrutura do comando envolve o povo brasileiro, presidente da República, Congresso Nacional e o STF. Bom, você acredita mesmo nisso? Eu diria que, no mínimo, essas afirmações são extremamente simplórias. Na real, de certa forma, são até cômicas. Essas figuras fazem parte do sistema e detêm sim um determinado poder, mas operam dentro dos limites impostos por estruturas maiores, mais profundas e principalmente menos visíveis. Quando a gente começa a observar o funcionamento real da economia brasileira, um elemento se destaca de forma consistente: o sistema financeiro. Não por acaso, entre as 10 maiores empresas do mundo, 5 são bancos: Nubank, Itaú, Santander, Bradesco e o BTG Pactual, um banco de investimentos que vamos dar um foco maior mais para frente. Outro ponto a ser destacado é que 4 desses estão entre os 10 bancos mais lucrativos do mundo. Isso não é um detalhe isolado, nem fruto de mera coincidência. Em fevereiro de 2026, o Brasil atingiu um marco preocupante: 80,2% das famílias estão endividadas, o maior nível já registrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quando cerca de 30% dessas famílias já estão inadimplentes e mais de 73 milhões de adultos operam no vermelho, sobretudo por meio do cartão de crédito, responsável por 85,4% das pendências, o problema deixa de ser conjuntural e passa a revelar um modelo de crédito que se sustenta na fragilidade da base da pirâmide social. O dado de que 82,5% das famílias com renda de até 3 salários mínimos estão endividadas evidencia uma engrenagem perversa. O crédito, que deveria funcionar como ferramenta de alívio e mobilidade, tem operado como mecanismo de captura de renda futura, especialmente em um contexto de juros elevados, ancorados na taxa Selic. É um indicativo claro de como o modelo econômico brasileiro foi estruturado ao longo do tempo, com um peso muito maior no setor financeiro em comparação ao setor produtivo. O Brasil não é apenas um país que produz riqueza, ele é, sobretudo, um país onde a intermediação do dinheiro se torna um dos centros de poder mais relevantes. Entretanto, por mais forte que seja o sistema financeiro, ele não produz comida, energia ou infraestrutura diretamente. As pessoas não comem dinheiro, e é aí que entra um mecanismo mais sofisticado de influência: a expansão do capital financeiro sobre o setor produtivo. Bancos e grandes grupos financeiros não se limitam a operar crédito ou investimentos. Eles passam a adquirir participações estratégicas em empresas de diversos setores. Isso significa que, mesmo sem produzir diretamente, eles passam a influenciar majoritariamente quem produz. É nesse ponto que surge a figura de André Esteves, um dos homens mais influentes e menos compreendidos do capitalismo brasileiro. Tradicionalmente, o poder econômico sempre foi associado às holdings bancárias, estruturas criadas para concentrar o controle direto sobre empresas. Um exemplo clássico é a Itaúsa, que por meio do Itaú Unibanco exerce influência direta sobre setores como indústria, infraestrutura, energia e consumo. Nesse modelo, o poder vem da propriedade. Quem controla as ações, controla as decisões. É um poder visível, tangível, quase intuitivo. Mas o modelo de André Esteves, à frente do BTG Pactual, opera em outra dimensão. Aqui, o poder não depende necessariamente de possuir ativos, ele depende de estruturar o capital que sustenta esses ativos. O BTG não é apenas um banco, é uma plataforma de alocação de recursos que conecta grandes fortunas, fundos institucionais e oportunidades estratégicas em diversos setores da economia. Isso permite algo mais sofisticado: exercer influência sem precisar aparecer como controlador formal. É como se fosse um jogador indireto. Na prática, isso significa que o BTG está profundamente inserido em áreas críticas da economia brasileira. No sistema financeiro, controla diretamente instituições como o Banco Pan, a Empíricos, a Vitrio e a Necton, dominando não apenas o crédito, mas também a distribuição de investimentos e até a formação de opinião no mercado financeiro. No setor de energia, possui participações relevantes em empresas como a Enevia e a Prime Oil and Gas, com presença inclusive em conselhos de administração, influenciando decisões estratégicas em um dos setores mais sensíveis do país. Esteves também controla a Veja, Cosan, Bion, Inspira e Meren. No agronegócio, o banco atua financiando produção, estruturando operações e investindo em terras e logística, posicionando-se no centro da cadeia que sustenta uma das principais forças da economia brasileira. Em recursos naturais, através do Timberland Investment Group, um dos maiores gestores de ativos florestais do mundo, gerencia cerca de 2,9 milhões de acres, com impacto direto em commodities, créditos de carbono e cadeias produtivas internacionais. No mercado imobiliário e logístico, opera via fundos que controlam galpões, centros de distribuição e ativos estratégicos. Estruturas invisíveis, mas essenciais para o funcionamento do comércio moderno. Além disso, o BTG mantém participações em diversas gestoras, empresas de tecnologia financeira e plataformas de crédito, atuando simultaneamente como investidor, credor, conselheiro e estruturador. Essa multiplicidade de papéis cria uma posição única.
O banco pode influenciar o destino de empresas não apenas como sócio, mas como quem define suas condições de financiamento, expansão ou sobrevivência. E é exatamente aqui que está o ponto mais profundo e mais desconfortável dessa estrutura. Enquanto o modelo tradicional concentra poder na posse, o modelo de Esteves concentra poder no fluxo. Ele não precisa construir a fábrica desde que possa decidir quem terá os recursos para construí-la. Não precisa plantar desde que esteja presente no financiamento da safra. No fim, a diferença é clara. Holdings como a Itaúsa acumulam poder ao possuir partes da economia real. Já o BTG Pactual acumula poder ao controlar as condições que permitem que essa economia exista. E em muitos casos, isso representa um nível de influência mais amplo, mais flexível e, justamente por isso, muito mais difícil de enxergar. E é justamente esse acúmulo que permite a transição para um terceiro nível de influência, o político. Aqui, é importante separar duas camadas distintas. Existe a política visível, aquela das eleições, dos discursos e das disputas partidárias. E existe uma política menos evidente, que envolve regulações, diretrizes econômicas e decisões técnicas que impactam profundamente o país. Na primeira, a influência do dinheiro já é amplamente discutida, financiamento de campanhas, apoio indireto, articulações. Na segunda, essa influência se torna ainda mais sofisticada e muitas vezes menos perceptível. Afinal, com muito dinheiro, você já consegue poder o suficiente para barganhar, não apenas políticos, mas órgãos reguladores do Estado e da economia. Um exemplo central nesse contexto é o papel do Banco Central do Brasil. Com a autonomia formal estabelecida nos últimos anos, a instituição ganhou maior independência para definir os rumos da política monetária, especialmente no que diz respeito à taxa de juros. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central do Brasil e funciona como o preço do dinheiro no país. Quando a Selic está alta, o crédito fica mais caro, o consumo tende a diminuir e isso ajuda a conter a inflação. Quando está baixa, o crédito fica mais barato, o consumo aumenta e a economia tende a crescer. Por isso, ela influencia diretamente os juros de empréstimos, financiamentos e também o rendimento de investimentos, sendo o principal instrumento usado pelo BC para controlar a inflação e regular a atividade econômica. Claro que não é algo tão simplista assim, com outras variáveis influenciando essa dinâmica. Entretanto, em linhas gerais, é mais ou menos isso. O processo de tomada de decisão dessa taxa não ocorre em um vácuo técnico isolado. Ele se apoia em projeções de mercado reunidas nos chamados Boletim Focus, elaborado a partir de estimativas fornecidas por dezenas de instituições financeiras. Ou seja, agentes que têm interesse direto nos resultados dessas decisões participam, ainda que indiretamente, da construção das expectativas que orientam a própria política econômica. Esse cenário se conecta com outro fenômeno recorrente, conhecido como porta giratória. Roberto Campos Neto, após deixar o comando do Banco Central, assumiu posição de destaque no Nubank. Esse tipo de movimentação entre setor público e privado não é exceção. E ela levanta uma questão importante. Até que ponto decisões tomadas no âmbito público podem ser influenciadas por perspectivas futuras no setor privado? Mesmo quando tudo ocorre dentro da legalidade, o efeito prático é a formação de um ciclo contínuo de troca de informações, influências e alinhamento de interesses. Quando todos esses elementos são colocados em conjunto, o desenho que emerge é mais complexo do que a narrativa institucional sugere. Não se trata de afirmar que eleições não importam ou que as instituições formais não têm papel relevante, mas sim de reconhecer que existem camadas adicionais de poder que operam de forma mais discreta e, por muitas vezes, mais eficaz. Enquanto o debate público se concentra em figuras políticas específicas, como Lula ou Bolsonaro, parte significativa das decisões que moldam a economia e, por consequência, a vida das pessoas, acontece em esferas menos visíveis e mais técnicas. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se alguém tentasse alterar profundamente esse sistema, redistribuir o poder, mudar regras estruturais, reduzir a influência desses grupos, estaria lidando não apenas com instituições formais, mas com uma rede extensa que atravessa setores como mídia, energia, educação, alimentação e infraestrutura. Não se trata apenas de dinheiro, mas de capacidade de coordenação e influência sobre diferentes pilares da sociedade. Diante disso, a questão deixa de ser apenas quem manda e passa a ser como esse poder se mantém e se reproduz ao longo do tempo.